Oi, professor Jesus, tudo bem? Tudo? Tá me ouvindo bem? Tô. Ah, Perfeito. maravilha. Gente, pode ser que dê uma travadinha nas imagens, porque o professor está falando de Alta Floresta e a internet por lá é rádio ainda, né, professor? Não, não. Não? É, Não. mas acho que talvez a distância pode dar algum problema. É. Porque, por exemplo, a imagem do senhor está um pouco travada para mim. Tá, a Está sua travada. também. Ah, então. Então, mas Tá vamos travando? continuar aqui. Sim, estou ouvindo, senhor. Mas aí vamos continuar, porque daqui a pouco destrava. Assim espero. Tá bom? Ok. Beleza. Boa noite a todos e todas, ou boa tarde, né? É 5 horas agora. Meu nome é João Batista, eu sou gerente do educativo do Museu de Arte Sacra. Essa live integra o projeto Mas MT em Casa, uma programação desenvolvida pelo Museu de Arte Sacra, em função, né, desse período de isolamento e distanciamento social, em função da pandemia que a gente está vivendo. O museu é um aparelho cultural do governo do estado, uma das unidades museológicas, né, da CECEL, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que é administrada por termo de parceria pela Organização Social Ação Cultural. Todos os convidados, inclusive o professor Jesus, que gentilmente aceitou participar e deu um jeito aí para entrar no Instagram, né? Ele não é uma pessoa que gosta das redes sociais, como muita gente, né? A gente agradece, inclusive, a todos que participaram até aqui. Eu já, de antemão, agradeço ao senhor, professor, pela disponibilidade e gentileza que o senhor demonstrou, se esforçando para participar dessa live, né? Essa live dura no Instagram, em média, 1 hora. 1 hora cai, né? Depois de 1 hora, quando dá 1 hora exata. Se nós tivermos algum problema, se tiver alguma pergunta, o senhor tiver alguma coisa para falar mais, a gente pode sair e voltar para concluir, tá bom? Mas, no caso, né, o tempo que a gente tem, a princípio, é 1 hora. Bom, o professor Jesus da Silva Paixão, ele é geólogo, especialista em arqueologia, doutor em ecologia e paleoecologia, desculpa. É professor adjunto da Universidade do Estado de Mato Grosso, NEMAT, né? E coordenador do Museu de História Natural de Alta Floresta, e vem falar um pouco sobre a experiência dele, educativa, né, nesse espaço museológico. Professor Jesus, seja bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Boa tarde, então. Obrigado a vocês por ter convidado. Então, o que a gente tem para trazer para cá é mais ou menos o que a gente tem feito aqui no Museu da Unemat em Alta Floresta nesses 10 anos que a gente está atuando, né? Então, é uma coisa bem simples, bem não delonga tempo, é rápida, né? Então, que é basicamente o que a gente tem, né? Nós temos o desafio de trabalhar com um museu, que já é um desafio grande. E Isso. depois do museu tem o outro desafio, que é trabalhar com educação, né? Então, são dois temas que não são, digamos assim, simples, né? Então, basicamente, o que a gente tem seria mais ou menos, o trabalho mais ou menos, em resumo, seria utilizar o museu, né, como uma ferramenta de educação, né? Então, o que a gente tem, basicamente, os museus, eles sempre foram concebidos, né, como de diversas maneiras, tá? Então, inicialmente, o museu foi concebido como a definição do museu era, digamos, a casa das musas, né? Que era exatamente a casa de conhecimento, a casa da, da filosofia, da arte, né? Depois passou para o museu sendo mais aquilo que a gente
boa parte hoje da ideia que a gente tem de um museu como sendo um local de depósito de coisas, né? Então, uma boa parte das pessoas, da comunidade, tem o museu como um lugar para guardar coisa velha, né? Então, Sim, basicamente seria isso. Então, na verdade, essa concepção, que é uma concepção mais ou menos do século XVI, XVII, né? Era uma concepção que ela estava atrelada mais à questão do colecionismo, né? Então, você está encontrar no museu um lugar para guardar uma série de coisas, de as chamados gabinetes de curiosidades, né? De maravilhas, né? E isso, na verdade, se perdurou por muito tempo, inclusive até atualmente. Muita gente acha que então, o museu é um lugar onde se guarda coisas velhas, né? Bom, sim, com o passar do tempo, a gente percebeu que o museu tem que ser muito mais que isso, né? Então, o museu, essas coisas velhas, essas coisas depositadas nos museus, que são os objetos, que são as coleções, né? Elas, na verdade, não são simplesmente objetos, são simplesmente coleções. Nós temos cada objeto que está no museu, cada coleção que está no museu, ela tem, como a gente pode dizer, vida própria, ela tem uma história, ela tem uma informação. Então, com o passar do tempo, então, o que aconteceu foi que o museu ele foi mais entendido como uma ferramenta, através das suas coleções, através dos seus objetos, uma ferramenta que se utiliza para a educação, né? Então, atualmente, especialmente considerando as definições mais clássicas, o museu seria aquele espaço público de acesso o mais fácil possível, que tem a responsabilidade de adquirir objetos, de estudar esses objetos e difundir esses objetos, as informações advindas desses objetos. Então, é como se fosse o museu tem a responsabilidade da vida, retomar a vida desses objetos. Então, essa que é digamos, a grande questão, digamos, a grande ocupação que a gente vê nos museus atualmente, né? Então, e aí que é o desafio. Então, todo mundo que trabalha com educação sabe que a educação é uma das áreas mais complexas que nós temos em termos de trabalho, né? Por quê? Porque a educação é um processo de comunicação. A partir dessa comunicação, você tem a transmissão de conhecimento, a transmissão do processo cultural, né? Então, e aí que entra o desafio da educação, né? Então, quais são esses desafios? Como fazer essa comunicação, né? Como portar-se de tal maneira que essa comunicação seja efetiva dentro desses espaços que a gente chama de espaços informais de educação. Então, para a gente mais ou menos centrar, nós teríamos a educação, essencialmente, ela ser entendida de três formas. Então, a educação seria o processo que é relacionado à aquisição desse produto cultural. Como é que se dá isso?
Basicamente, essa educação, nós teremos uma educação formal, né? Que é essa educação que se dá dentro da escola, uma educação não formal, que é aquela uma que a gente fala que se dá nos ambientes não formais de educação, no caso dos museus, por exemplo, os parques, né? Alguma coisa que esteja fora da escola, né? Nós temos um terceiro digamos, ponto da educação, que seria aquela que a gente chamaria de educação incidental, né? Que é aquela educação que se dá, que o indivíduo desenvolve ao longo da vida toda, né? Então, ainda que o indivíduo jamais tenha ido para a escola, ele tem educação, ele desenvolve valores, né? De forma totalmente informal. Então, o museu ele vai se centrar basicamente naquela não formal, né? Então, a formal nós temos um currículo, nós temos um público que tem determinadas características, normalmente é classificado já por idade, até por nível social, né? Ele tem um tempo razoável para desenvolvimento, né? Quanto a educação não formal, aquela educação que a gente desenvolve fora dos muros da escola, especialmente, e aí acredito que os museus são dos espaços mais privilegiados para desenvolvimento dessa educação, nós temos algumas características que fogem disso, né? Nós temos um espaço determinado, mas nós não temos um currículo que seja determinado, nós não temos um público que seja categorizado. Então, o grande desafio que a gente enfrenta todos os dias, que a gente tem que fazer uma atividade informacional para desenvolver a educação ligada a um público que é o mais diverso possível, né? Nós temos um público que pode ser desde o superior até o analfabeto, né? Então, esse espaço, esse desafio, é o grande gargalo, né? Que a gente tem, que a gente passa no dia a dia, porque o tempo todo a gente tem que estar se reinventando para no desenvolvimento de processos de comunicação, né? Então, o grande desafio é o que eu vou mostrar, o que eu vou apresentar para o meu cliente, meu público, né? E de que maneira que eu vou fazer com que esse meu público tenha acesso ao que eu estou oferecendo para ele, né? Então, nós temos desenvolver linguagens, às vezes até no mesmo dia, às vezes até no mesmo momento, eu tenho que estar trabalhando com linguagens distintas, porque os públicos são muito distintos. Então, o grande desafio que nós temos é exatamente o processo de comunicação em termos dentro do museu, né? Professor, Então, diga. A gente tem um plano nacional, né, o senhor sabe, plano nacional de educação museal. Aí dizem, por exemplo, que a gente tem que ter um projeto educativo, né? Ele tem que estar alinhado com o plano museológico. E a gente sabe que a gente tem essa dificuldade, por exemplo, no estado de Mato Grosso, principalmente em museus fora da capital. Mesmo na capital a gente tem museus que não têm um plano museológico, né? E aí, fora da capital, a gente também tem essa dificuldade, né?
E talvez também seja um ponto importante, que às vezes o desafio, quando não tem um plano museológico, na hora de implementar uma política educativa dentro do espaço do museu, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Exatamente. Então, essa questão do plano museológico é outro desafio grande, né? Você bem lembrou, na verdade, em termos de Mato Grosso, eu acho que ninguém tem plano museológico, porque é uma dificuldade muito grande, em função de que nós não temos, digamos, equipes preparadas para desenvolver esse projeto. Então, nós já há algum tempo estamos tentando encontrar uma maneira de desenvolver esse plano museológico, mas a gente sempre acaba encontrando essa dificuldade, que é a falta de... Ou seja, não tem como fazer. Por enquanto, a gente não tem como fazer. E, evidentemente, um dos grandes itens desse plano, no plano museológico, seria exatamente o plano de comunicação e educação. Sim. E, por exemplo, a gente tem... O senhor está me ouvindo? Sim, sim. Sim. A gente, por exemplo, precisa de profissionais, né? Precisa de museólogo, né? Registrado para poder fazer. Aqui em Cuiabá, nós estamos em processo de finalização do plano museológico, né? O Museu de Arte Sacra. E, se não me engano, o Museu Dom Aquino também. Mas a gente sabe que a maioria não tem essa questão, porque a gente não tem museólogos, né? Não tem nem curso de museologia aqui em Mato Grosso, né? Aí, às vezes, vem o profissional vem do Rio ou de Goiânia, e ele precisa ser contratado, e aí não tem dinheiro, não tem recurso, né, para traçar esse plano. Para quem não sabe, o plano, ele, de alguma maneira, especifica o que é o museu e orienta um pouco o trabalho dentro de um planejamento aí de médio prazo e tal, né? E tem essa análise, né, que vai levar em consideração o museu, o espaço social onde ele se insere, os temas, né, que estão inseridos dentro do seu contexto. É difícil de vez em quando pensar educativamente. Só contextualizando o pessoal, professor, que de repente não está familiarizado com a questão do museu. Aí a Viviane está aqui falando que o Museu Dom Aquino já tem e o Museu de Cultura Popular já tem também. Ok. Então, mas de qualquer maneira, eu acho que é um dos desafios que a gente tem nos museus, especialmente, como você me falou mesmo, do Estado de uma maneira geral, mas principalmente nós, digamos, mais do interior, especialmente talvez até pelo jeito com que os museus são criados, né, são formados. Nós, por exemplo, nós temos esse museu que a gente desenvolve há 10 anos, é um museu que na verdade, um projeto de extensão da universidade. Né? Então, é um processo que está em desenvolvimento. Né? Então, a gente já caminhou deu alguns passos, mas a gente percebe que ainda falta muito para a gente, digamos, dar uma formatação final da concepção de museu. Sim. Falta recurso, né, professor? E falta recurso, né? Principalmente recurso, e hoje a gente já tem assim digamos, uma certa facilidade, porque você tem alguns movimentos a nível nacional que estão se preocupando com a questão de acervos, que estão se preocupando com a questão do museu de uma maneira geral. Mas, de uma maneira geral, o que falta mesmo é recurso, política para a efetivação dos museus. Sim, com certeza. Desculpa interromper o senhor pode tentar retomar de onde parou lá. O senhor estava falando dos desafios da educação dentro do espaço.
Mas é basicamente o que a gente tava falando, né? Então, a gente tem, Sim. pegando esse gancho aí da questão do próprio plano museológico, né? Que a gente passa pelo desafio do recurso. Então, o que a gente tem nós temos nosso museu, que é um museu que a gente fala de Museu de História Natural. Então, na verdade, o que é um Museu de História Natural? É um museu que é um museu como aquele exemplo do Museu da Vida, né? Um museu que tem várias facetas. Então, nós temos arqueologia, nós temos paleontologia, nós temos zoologia, nós temos história, biologia. Então, cada uma digamos, desses campos, ela. Professor, deu uma travadinha no que o senhor falou aí, interrompeu, tá travando. Você cai naquele desafio de você precisa produzir cada vez mais para tentar transmitir esses objetos para esses N públicos que se apresentam. E voltando, então, como lembrou, sem a questão do recurso, né? Porque é diferente da escola, que eu trabalho com uma sétima série, geografia, né? Então, tem uma linguagem para a sétima série para geografia. No caso de museu, especialmente no Museu de História Natural, nós temos, como eu disse, públicos os mais variados, de muitas áreas, e que demandam, então, discursos muito diversos, né? Então, cada dia mais a gente se depara com tentativas de ir melhorando esses discursos para atingir melhor o público, né? Porque o público que nos chega tem objetivos mais variados, né? Nós recebemos escolas. Então, as escolas, normalmente, quando elas se apresentam, elas já se apresentam, muitas das vezes, com, digamos, um pré-objetivo, uma pré-meta estipulada. Então, eu tenho um tipo de tratamento. Mas a mesma quantidade ou mais são o público espontâneo. É o público que tem N objetivos, né, N interpretações, né, e apresenta para a gente N desafios com relação a dar, não respostas, o nosso objetivo não é dar respostas, né, mas a partir do objeto a gente oportunizar possibilidades de interpretação desse público, né, mas realmente, como a variedade é muito grande do público, as dificuldades são tão grandes quanto, né? Então, eu acho que, basicamente, são esses desafios em termos de quando a gente tenta trabalhar com educação dentro dos museus. Sim, aqui no museu a gente tem uma questão, né? É um museu de arte sacra, então muita gente, como o senhor falou, pensa, né, que o Museu de Arte Sacra é um museu para pessoas religiosas, né, da religião católica, e nós temos muito mais a oferecer, né? A gente tem um material do século XVIII que fala muito do processo de colonização, por exemplo, né? E também, à medida que a gente vai falar sobre a construção e até demolição de igrejas, a gente está falando de processos políticos. A gente está num prédio, né, que é testemunha de processos histórico-políticos, né, e também está na narrativa, né. Então, às vezes a primeira barreira é essa. Às vezes a gente, por exemplo, recebe escola e aí tem um aluno ou outro que é evangélico e tem dificuldade de entrar no museu. Ele tem um pouco de medo, de receio das imaginárias, de algumas coisas. São um dos desafios, né? E o nosso maior desafio, como a gente recebe escolas, são os menores, por exemplo, né? Porque nós temos estagiários que trabalham, né, com mediação, nosso museu tem mediação,
Mas, ao mesmo tempo, se a gente recebe uma escola de alunos muito pequenininhos, elas não estão, né? A gente está tentando agora desenvolver um trabalho para desenvolver um atendimento específico, por exemplo, para os pequenininhos, por conta da linguagem, né? Como é que você vai tornar aquele espaço acessível, né? Aquela história acessível para uma criança do Fundamental 1. Esse é um dos desafios que a gente tem aqui, por exemplo, né? A gente tem tido uma dificuldade. E todos os museus passam por isso. Que a gente, no caso da arte sacra, assim, vocês, no caso de vocês, como nós, na nossa, um exemplo assim bem, acho que se aproxima de vocês, no caso a questão nossa que a gente se enquadraria provavelmente num chamado Museu de Ciências, né? Então, a gente vai diferenciar aí de novo da escola, né, da educação Sim. formal. A educação formal vai ter um currículo, né? Eu sempre até falo para os meus alunos, você não precisa, o aluno, ele não precisa crer naquilo, mas ele precisa saber aquilo, né? Então, vamos pensar numa questão de evolução, por exemplo. A gente que é criacionista, não é evolucionista. Bom, você não precisa passar a ser evolucionista porque você está estudando evolução. Você precisa aprender evolução. Ok? Sim. Bom, então, na escola, segundo o currículo, então, você tem que vencer aquele currículo. Quando você recebe alguém no nosso museu, por exemplo, que a gente está trabalhando com paleontologia ou arqueologia, por exemplo, você precisa, mais do que nunca, estabelecer isso, né? A gente não está aqui para te ensinar coisas, para te convencer de nada. Nós estamos apresentando coisas que a gente adquiriu. E aí entra essa concepção, digamos, construtivista mesmo, né? De você dar elementos básicos para o público, para o cliente, né? Digamos, tirar suas próprias conclusões e aprender por si. Então, é bastante comum a gente chegar, receber gente, por exemplo, religioso, analfabeto, que definitivamente não crê naquilo que está vendo, né? Então, nós trabalhamos, por exemplo, com fósseis quaternários, o que a gente chama de 1 milhão de anos, 2 milhões de anos atrás. Então, boa parte das pessoas que chegam para a gente, elas não acreditam nesses fósseis, né? Nós trabalhamos com material arqueológico. Esse material arqueológico, lítico, cerâmico, que tem 1000 anos, que tem 1500 anos, que tem mais anos, que passa também por isso, né? Que as pessoas não acreditam aquilo que está sendo apresentado. E aí a gente tem essa responsabilidade de uma maneira, digamos assim, elegante, falar que isso está posto. As pessoas vão absorver, vão, digamos, aceitar ou não, vai ficar a seu critério. Então a gente tem digamos, a gente costuma dizer de alfabetização científica, tem esse desafio, né, de você apresentar de forma lúdica, de forma sensível, de forma terra, conceitos, mas deixando que o público é que vai absorver ou não absorver conforme a sua conveniência. Então esse é um dos desafios que a gente tem em termos de comunicação.
né? Então, eu não posso chegar para um grupo de pessoas de determinados grupos que nos vêm, digamos assim, enfiar essa coisa de goela abaixo, digamos assim, como a gente costuma ver, receber e passar nas escolas, né? As pessoas estão ali, às vezes, com outros interesses, né? É muito comum, inclusive, que a gente tem observado, né, e isso é muito importante, que as pessoas passam uma vez só para dar uma olhada, olha com um certo ceticismo, ouve com mais ceticismo ainda, né? Sai mais desconfiados. Só que muitas dessas pessoas, elas voltam, né? E voltam, e voltam, e voltam, e aí esse processo de, digamos, convencimento, digamos assim, a gente percebe que se dá. Então, Ai, que é maravilha. um processo que não é um processo longo, é um processo meticuloso, né? Então, isso que acho que esse é um dos grandes desafios e das coisas que mais, digamos assim, compensam para a gente que trabalha nisso, né? Você Uhum. não querer convencer por convencer. Você oferecer elementos para que o teu público se convença, absorva ou não, né? Continue do jeito que está. Você não existe essa obrigação, essa responsabilidade de que o público, digamos, se encha disso e, digamos assim, entre aspas, engula tudo que você coloca. Mas você dá essa oportunidade para ele. Professor, eu tenho duas curiosidades agora, elas não estão relacionadas, mas só para não esquecer, vou fazer as duas Uhum. perguntas. A primeira eu queria saber do acervo, esse acervo que o senhor tem lítico aí, ele é da região, de povos indígenas da região. A segunda pergunta, eu queria um pouco saber do cotidiano do museu, para saber qual é a realidade, questão se vocês trabalham com mediação, se vocês têm funcionário, eu sei quanto qual o tamanho da equipe, mais ou menos, e quais dificuldades vocês encontram na prática para lidar com o museu. Primeiro, com relação ao acervo, a gente tem o acervo que a gente tem, basicamente é da região, né? Então, o próprio museu ele surgiu, a ideia de criar o museu foi quando, há cerca de 20 anos atrás, quando a Unemat apareceu aqui na região, nós tínhamos os garimpeiros, né, aqui da região do Teres Pires, eles tinham uma série de achados, né, alguns fósseis da megafauna. E evidentemente ninguém sabia o que era aquilo. Então, eles começaram a trazer para a gente dar uma resposta, para saber de que se tratava, para que servia, né? Bom, aí a partir daí, nós começamos, a partir do que essas primeiras informações começaram a surgir, mais pessoas procuraram a gente. Antes era só fósseis. Aí começou a aparecer que nós temos muito caso de achados de material arqueológico, tanto lítico quanto cerâmico. Então, como a gente começou digamos assim, a soltar algumas informações a respeito do material que estava chegando para a gente, outras pessoas vieram trazer esse material. Então, material cerâmico, material lítico e os fósseis, né? E depois outras coisas. E a partir daí, chegou a coisa que não tinha mais sentido, antes ficava na minha casa, né? Então a gente sentia a necessidade então de criar um espaço em que esse material pudesse ser estudado e ser publicizado, né? Ser colocado à disposição da comunidade. E aí criou então esse Museu de História Natural, né? Bom, Maravilha. de uma maneira geral, o museu, então, ele está sendo feito, né? É um projeto de extensão universitária da Universidade do Estado de Mato Grosso,
Nós não temos, eu sou coordenador, que é digamos, uma das minhas incumbências enquanto docente, está ligado à atividade de extensão e pesquisa, então eu sou o coordenador. Nós temos mais 2 professores que são colaboradores, não temos ainda nenhum servidor específico do museu. Então nós temos que a gente trabalha com estagiários. Então são bolsistas, normalmente a gente tem 2 bolsistas que são pagos pela universidade e mais pessoas que são voluntários. Maravilha. E das pessoas, os voluntários, eles se organizam numa associação, amigas do museu, alguma coisa assim? Então, quando o museu, digamos, começou em 2007, quando começou digamos assim, o museu tomar corpo definitivamente, então a gente sentiu a necessidade de criar uma entidade que é a sociedade, que é a SAMAF, né? Sociedade de Amigos do Museu de História Natural de Alta Floresta, que vem, então, ser a parceira da UNEMAT na gestão desse museu. Né? Então, especialmente no que tange a captação de recursos, a promoções, então nós temos esse braço da UNEMAT que toca o museu. É comum, né, os museus de universidade terem esse tipo de captação para facilitar até a captação, né? Às vezes a burocracia interna da universidade ela dificulta um pouco o recebimento de doações, né, de parcerias. Muitas vezes essas entidades facilitam um pouco, né? Na verdade, não é que, no caso da universidade pública especificamente, muitas situações é impossível você fazer essa captação. Né? Então, sim, a boa parte dos editais que a gente participa, por exemplo, não são para órgãos públicos, não pode ser uma entidade pública. Então ele tem que ser através de no caso, uma ONG como a gente criou. Né? O início de tudo foi a própria construção do museu. Né? Então, quando, cerca de 15 anos atrás, quando a gente tinha esse acervo já em processo de desenvolvimento, a gente sentia a necessidade de que precisaríamos criar esse espaço. Bom, se a gente fosse depender, evidentemente, da universidade, né, criar esse espaço, isso não teria corrido. Né? Então, em função das características que temos, as dificuldades que nós temos, tudo. Então, qual que foi a saída? Através do Fundo Estadual de Cultura, foi apresentado o projeto. Na época nós ainda não tínhamos essa MAF. Então o projeto saiu no meu nome enquanto pesquisador. Né? Então, porque se fosse pela universidade não teria saído. Então eu, como digamos parceiro do museu, fui o responsável pela captação, pela construção do museu e aí a transferência para a universidade. E assim a gente continua até hoje, só que agora com essa entidade. Maravilha, professor. A gente nota que no Brasil algumas instituições, a criação de algumas coisas, né, elas dependem muito do voluntariado, né, e da paixão, do trabalho que cada um desenvolve, né, para funcionar. Porque tem um lado negativo, obviamente, né, que demonstra que a gente tem um poder público ausente dessas pautas que são importantes para a cultura, né, e ao mesmo tempo demonstra que nós temos sorte de ter pessoas apaixonadas como o senhor e como uma série de pessoas que guardam as coisas em casa antes de um acervo em casa, por exemplo, né, antes de né, para começar, para pensar no museu depois, quer dizer, quem guardaria esse acervo, guardar na minha casa, eu acho que esse tipo de ação ele é fundamental. Eu acho que grande parte do patrimônio que nós temos no estado de Mato Grosso é graças a pessoas como o senhor, e eu queria agradecer o senhor, como cidadão mato-grossense, né, pelo trabalho que o senhor desenvolve e a todos os voluntários do estado inteiro, pequenos museus que nós temos.
lutam diariamente para se manterem vivos, se manterem de pé. E tem, como o senhor, um monte de gente que faz isso por paixão, né? Eu acho que quem está ligado a museus, não só aqui, de uma maneira geral, sabe que é um desafio, né? É uma coisa que realmente é muito desafiadora, porque exatamente pelas essas dificuldades que a gente tem, né? Mas é extremamente gratificante. Nós tivemos um evento há algum tempo em Brasília com os museus do mundo inteiro, né? E o que a gente percebeu é que, de uma maneira geral, os museus, aí, como a gente chegou à conclusão, existem museus pequenos, museus grandes, museus públicos, museus privados. A problemática basicamente é a mesma, né? Só muda as proporções. Se o museu é grande, os problemas são grandes. Os museus pequenos são os problemas, mas os problemas, na verdade, são, em geral, os mesmos. Questão do pessoal, falta de pessoal, questão de infraestrutura, que acaba sendo, basicamente, falta de recursos. Mas é um desafio que eu acho que vale a pena, né? É uma coisa que a gente tem pensado, tem trabalhado com isso. Claro, no nosso jeito, dentro das nossas condições, com as nossas perspectivas, mas a gente já está com quase 20 anos que a gente está na estrada e a tendência é que a gente siga trilhando por isso. Porque eu acredito que vale a Maravilha, pena. né? Vale a pena mesmo. É um Ok? bonito trabalho. É um bonito trabalho trabalhar em museu. É Obrigado. bem bonito mesmo. Eu trabalho há pouco tempo, mas eu me apaixono todo dia. Acho que é um trabalho, principalmente na realização do trabalho educativo, né? Quando a gente executa o trabalho educativo, a gente percebe a função daquele trabalho. Isso é bastante interessante. É satisfatório, né? Eu sou professor, sou educador também, então eu acho que é satisfatório quando acontece o processo educativo, né? E você percebe que fez alguma diferença, sobretudo do ponto de vista da constituição e construção de identidade de pessoas da cidade, né? Eu acho que, digamos, que justifica, que tonifica a gente nesse trabalho, é exatamente quando a gente percebe que ainda que seja mínimo, né, o resultado, mas as ações que a gente desenvolve são transformadoras. Assim como a escola de uma maneira geral, né? No nosso caso, a gente pega, além dos escolares, os não escolares. E isso, digamos assim, é muito gratificante. Ainda que seja, digamos, pequenas percepções, ainda que sejam, digamos, pequenos avanços, mas cada vez que a gente verifica isso acontecendo, a gente percebe que todo esforço vale a pena, né? Eu acredito que esse é o papel que cabe ao museu, né? Então, não museu, né, conforme a gente costuma conceber, mas museu eu tenho como um dos principais museus as bibliotecas, né? Então, as bibliotecas são os museus mais, digamos, resplandecentes que tem. Não precisa ter uma sala com vitrine, nós precisamos ter livros, por exemplo. O museu, biblioteca, é um centro de transformação de pessoas, né? Então, o que a gente tem aqui no nosso museu das pessoas que passam por aqui todo dia, todo ano, todo mês, a gente tem uma preocupação, que mesmo que ela ficar 5 minutos aqui no museu, numa visita, ainda que seja relâmpago, sem, digamos assim, sem um objetivo,
a gente tem o desafio de que esses 5 minutos, ou esses 10 minutos, 1 hora, tem que transformar essa pessoa. Né? Então, a pessoa vai passar no museu e, quando ela sair da saída, ela vai ser diferente. Tá, Pode ser, digamos, tá ela vai cortando ser... um pouco, professor. Oi? Tá Tá cortando um cortando. pouco, peraí. Tá cortando muito. Oi? Tá cortando muito, né? Pronto, Tá voltou? cortando muito. Alô? Oi? Tá me ouvindo? Alô? Oi, Ah, tô alô. ouvindo, mas tá cortando. Tá sim. Eu não tô Ok? ouvindo também. Tá complicado. Tá me ouvindo? Eu tô sim? Oi? Sim, sim, tô ouvindo. Tá. Professor, a gente vai, daqui a pouquinho já termina o horário e já vai cair a, a, Uhum. a live. Aí eu queria já encaminhar para a gente finalizar. Uhum. Queria já de antemão agradecer a participação do senhor, todo o esforço que o senhor fez para poder estar aqui. Agradeço de coração mesmo. Muito obrigado, muito prazer imenso conhecer o senhor, conhecer o seu trabalho, conhecer sua paixão, sua dedicação a esse espaço educativo importantíssimo para o estado de Mato Grosso. E assim, eu agradeço como cidadão mato-grossense, como disse, né? E assim como agradeço o senhor, agradeço todo mundo que se esforça para manter esses espaços abertos e funcionando e que acredita e entende a importância desses espaços. Ok, eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre o trabalho que a gente desenvolve e eu continuo à disposição. Né? O que a gente puder contribuir nesse sentido, estamos à disposição. Um abraço. Maravilha. Gente, olha só avisar um negócio aqui, professor. Às 19 horas nós vamos ter a live com a professora, a... ai meu Deus, Josenaide. esqueci. Josenaide. Jocenaide, isso, de Rondonópolis, desculpa. A professora Jocenaide, às 19 horas, ela é representante, né, ela coordena a REMP Mato Grosso, que é a Rede de Educação em Museus e Patrimônio, tá? É a rede de pessoas que trabalham com educação, né? De educadores em museu e patrimônio, que é, na verdade, um movimento, né, social importante, né, de pessoas que envolvem o Estado inteiro e que está lutando faz tempo para a implementação do sistema estadual de museus. O que é um sistema estadual de museus? Seria a organização, né, um levantamento desse acervo, desses espaços também, um planejamento estatal, né, para financiamento, para tudo isso que a gente pautou aqui como problema, que o professor Jesus mostrou, que demonstrou, que são essas deficiências de cada um desses instrumentos museológicos aí, essas instituições museológicas, tá? E também nós vamos ter, tá, uma homenagem à arquiteta Berenice Pinto da Costa Rodrigues, que faleceu há pouco tempo, que é mestra pelo IFAM aqui em Cuiabá, né? E ela foi responsável ela é especialista em restauro e foi responsável pela revitalização do obelisco lá da Praça do Porto e também do, do chafariz do Mundel. E aí na live haverá uma homenagem e também no também haverá a gente vai ter um post também no Instagram, né, sobre ela, homenageando o trabalho dela, e é uma grande perda para a gente, a morte, né, o passamento aí da Berenice nesse momento. Então, todo mundo avisado, 19 horas, nova live, assunto importante também sobre museus. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço todo mundo que participou aqui dessa live. Vocês são maravilhosos, não nos deixam sozinhos aqui, e eu fico muito feliz e muito grato. Professor, eu espero em breve conhecer esse espaço aí do senhor, na Alta Floresta, assim que der.
Então, estamos aqui, à disposição. Beleza, maravilha. Vamos fazer um encontro aí de museus em Alta Floresta, que a gente já conhece a cidade, conhece o espaço. Tá. O convite está feito. Maravilha. Convido todo mundo também que não é de Alta Floresta a visitar, e quem for de Alta Floresta que não conhece, vá também. E quem conhecer gente que não foi, leve as pessoas. Visitem os museus. Visitem os museus. Depois da pandemia, claro. Agora não, agora fique em casa. Depois da pandemia, visitem os museus, vá ao teatro. Vamos incentivar a cultura, do nosso estado, os artistas, os trabalhadores da cultura do nosso estado. Beleza?